Donald Trump fez o impensável só para tentar ganhar as eleições para o Congresso neste outono. Em meio à guerra fracassada contra o Irã e as tentativas de tomar o controle das eleições para o Congresso, Donald Trump lançou verdadeiras caçadas contra os democratas. Donald Trump anunciou uma nova fase de combate à fraude nos estados dominados pelos democratas e nomeou J.D. Vance como chefe dessa campanha. E as autoridades de Trump imediatamente começaram a realizar operações armadas em todos os chamados Estados Azuis. Na prática, dessa forma, Trump quer limpar o campo eleitoral nos estados democratas antes das eleições de meio de mandato para o Congresso, que acontecerão em novembro. E as autoridades imediatamente já anunciaram a primeira série de prisões na Califórnia, mas a lista de estados onde tudo isso vai acontecer foi anunciada pessoalmente por Trump. Meu nome é Alexei Petty e vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, podem fazer isso financeiramente através de qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ou acessem o QR Code que está na tela de vocês, ficarei grato por qualquer apoio que vocês puderem dar. Então, lembro que recentemente Donald Trump assinou um decreto interessante. Uma restrição à votação por correio nas eleições de meio de mandato de novembro de 2026. O documento obriga o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos a criar registros de cidadãos americanos verificados, com direito a voto, separadamente para cada estado. De acordo com o decreto, o Serviço Postal dos Estados Unidos só poderá enviar cédulas para os cidadãos que estiverem incluídos em uma lista especial. Mas, na verdade, trata-se do fato de que é o próprio Departamento de Segurança Interna, controlado por Donald Trump, que irá elaborar listas de eleitores favoráveis e desfavoráveis, e Trump pessoalmente decidirá quem tem ou não o direito de votar. Mas já está claro que o decreto de Trump será contestado nos tribunais, e é muito provável que sua aplicação seja bloqueada antes do início das eleições. Ou seja, isso vai se arrastar por um bom tempo. Por exemplo, a Procuradora-Geral de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, já declarou que está analisando os documentos e tomará as medidas legais cabíveis. Mas Trump não para por aí. E ontem, em uma publicação no site Trust Social, o presidente dos Estados Unidos anunciou que seu vice-presidente, J.D. Vance, agora, abre aspas, é responsável pelo combate à fraude nos Estados Unidos. E afirmou que o problema é amplo e generalizado, e que o novo papel de J.D. Vance, como principal combatente da fraude, será um fator importante para o quão brilhante será o futuro do nosso país. E então, sem apresentar absolutamente nenhuma prova, Trump declarou que Vance vai se concentrar em tudo, mas principalmente naqueles estados onde políticos democratas corruptos promovem um roubo sem precedentes do dinheiro dos contribuintes. Vale ressaltar que Trump destaca claramente que a luta dele será contra os democratas. Não é, em geral, contra fraude, corrupção ou desvio de dinheiro público. Não. Ele fala especificamente dos democratas. Bem, se você ainda não entendeu, então eu vou explicar. Trump fala claramente, existem vários estados específicos, onde os democratas estão no poder. Por isso, eu, como um tipo de czar, envio para lá o meu representante que deve colocar ordem e controlar esses democratas. E criar condições para que eles não vençam lá. Ou seja, Trump basicamente diz, não me importo que alguns eleitores nesses estados deram poder aos democratas. Eu não me importo que alguns eleitores escolheram esses democratas. Vou tomar o poder para mim e até as eleições farei tudo para difamá-los. Trump apontou para a Califórnia, Illinois, Minnesota, Maine e Nova York. E declarou que a escala da fraude, cito, é tão grande que, em caso de sucesso, poderemos literalmente equilibrar o orçamento americano. Mas, como sempre, Trump não apresentou absolutamente nenhuma prova. E isso sempre passa impune para Trump, aliás. E repare, na lista de Donald Trump não há nenhum estado governado por republicanos. Nenhum, absolutamente nenhum. Isso não seria um motivo político? Bem, provavelmente sim. No final, Trump anunciou que está enviando novamente operações de policiais armados para todos esses estados mencionados, com a missão de prender os democratas. Aliás, essas operações já começaram em Los Angeles. E, como declarou Trump, na quinta-feira autoridades federais anunciaram a prisão de 8 pessoas acusadas de fraude no setor de saúde no valor de mais de 50 milhões de dólares, principalmente no Sul. Em uma declaração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, foi dito que a maioria dos acusados, incluindo profissionais de saúde como enfermeiros e um psicólogo, supostamente planejaram fraudes contra o programa Medicare.
administrando hóspices fictícios, onde pessoas que não estavam em estágio terminal da doença eram usadas como beneficiárias dos serviços. É importante destacar que há um grande problema com esses hóspices, e isso não é segredo. Nos estados, mas não apenas naqueles onde os democratas estão no poder, existe em geral essa situação em que são criados esses hóspices fictícios, inclusive sim para o combate à dependência de drogas. Então esses hóspices, na essência, eles lavam enormes quantias de dinheiro alegando que alguém está sendo tratado lá, embora, na verdade, pode ser que ninguém esteja realmente recebendo tratamento. E tudo isso acontece em meio à guerra contínua dos Estados Unidos contra o Irã, que nos primeiros 6 dias, esses são os primeiros 6 dias oficialmente, depois, aliás, os números por algum motivo deixaram de ser divulgados. A guerra custou 13 bilhões de dólares em 6 dias. Na sexta-feira, a administração Trump também apresentou um projeto de orçamento segundo o qual os gastos com defesa aumentarão para o nível mais alto em décadas, chegando a 1,5 trilhão de dólares por ano. Enquanto isso, outros programas do governo serão muito reduzidos. Enquanto isso, aliados de Trump afirmam cada vez mais que os estados tradicionalmente democratas estão envolvidos em fraudes. Agora ele usa isso como marcador. Se o estado vota nos democratas, certamente há fraude. E eu tenho certeza de que há alguns inscritos neste canal do YouTube que tenho certeza escrevem nos comentários espumando pela boca. Você não entende. Você simplesmente não entende a escala disso. Como assim? Bom, eu sinto pena de vocês. É fácil enganar vocês. Então, mais uma vez, repito, existe um problema. O problema está sendo resolvido, mas Trump só luta contra esse problema exclusivamente nos estados onde os democratas estão no poder. Vale lembrar que em dezembro passado, Trump congelou o financiamento federal para creches em Minnesota devido a acusações semelhantes. Quem está no poder lá? Os democratas. Ele também mobilizou agentes do ICE no estado em operações polêmicas contra imigrantes, durante as quais 2 americanos foram mortos, não imigrantes ilegais, e houve protestos em massa. Em fevereiro deste ano, J.D. Vance anunciou que o governo Trump suspenderia temporariamente mais de $250 bilhão do fundo Medicaid para Minnesota, como parte dos esforços para garantir que o estado utilize adequadamente o dinheiro dos impostos do povo americano. O governador de Minnesota, do Partido Democrata, Tim Walz, então contestou e declarou: "Isso não tem nada a ver com a investigação de fraude. Os agentes que Trump supostamente enviou para investigar fraudes estão atirando em manifestantes e prendendo crianças. O Departamento de Justiça dele está minando o trabalho da Promotoria dos Estados Unidos e limitando sua capacidade de processar fraudes reais. E toda semana Donald Trump perdoa mais um vigarista." Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E antes, Trump também afirmou que há mais fraudes na Califórnia do que em Minnesota. Em ambos os lugares, os democratas estão no poder. Nos últimos meses, a administração Trump afirmou que fraudes na área da saúde estão prosperando no sul da Califórnia e prometeu tomar medidas rigorosas, frequentemente usando essa questão claramente para fins políticos, criticando a liderança democrata do estado. E aqui vai um fato interessante. Praticamente todos os casos mencionados pelo Departamento de Justiça durante a onda de prisões estavam ligados ao sul da Califórnia, onde os democratas estão no poder. Em resposta a isso, o governador Gavin Newsom defendeu seu estado dizendo que a Califórnia tomou providências. Ele afirma: "Sim, estamos combatendo, retirando licenças e fechando dezenas desses hóspices. Investigações seguem em andamento, etc. Mas vou citar uma declaração importante de Newsom que esclarece muita coisa. A administração Trump, que emprega os maiores vigaristas do mundo, está tentando culpar a Califórnia pelos problemas em seus programas federais. Fico feliz em ver que as autoridades federais finalmente começaram a levar a sério as fraudes nos programas que eles mesmos administram, apenas 15 meses após Trump assumir o cargo." E essa foi uma observação muito importante, na qual o eleitor comum provavelmente não vai querer se aprofundar. A questão é que todas as acusações de Donald Trump agora dizem respeito a programas que os estados, as autoridades estaduais, na verdade não administram. Essa competência é exclusiva das autoridades federais. Os programas são geridos por autoridades federais, mas Donald Trump acredita que pode simplesmente culpar os democratas no estado, já que o eleitor não vai se aprofundar. E o que também é importante, até agora, nenhuma das declarações bombásticas de Donald Trump foi levada ao tribunal. Tudo ficou só nas palavras. Além disso, Donald Trump luta tão ativamente contra os democratas que, segundo ele, são todos trapaceiros.
Mas aqui vai um fato muito interessante. Desde que voltou ao cargo de presidente em janeiro do ano passado, Donald Trump perdoou dezenas de pessoas condenadas por crimes econômicos, incluindo várias pessoas condenadas pela mesma fraude. Bom, acho que isso dá o que pensar. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões? Escreva nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E não deixe de se inscrever no meu canal do Telegram Pesci News, o link está na descrição deste vídeo. Lá na descrição também estão todas as formas de como você pode apoiar o trabalho deste canal no YouTube. Ficarei muito grato por isso. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.